Beleza, voltou, gente, desculpa, tivemos algumas complicações, algumas falhas técnicas, isso acontece, gente, todos os programas ao vivo. Então vamos lá, gente, eu parei em 1911. 1911, a lei de 9.081, ela dá oportunidade para o negro ter terras, para o negro ter ferramentas, e aí o negro ele já começa a ter um espaço na sociedade. Em 1934, como já foi falado, o negro pode votar. Em 1941, a lei 3.938 fala o seguinte: ele descriminaliza a capoeira e as religiões afro. Ou seja, nesse momento, a capoeira e tudo que envolvia as religiões afros era descriminalizada. Em 1968, 50% das vagas, como eu já falei antes, era destinada para pessoas que tinham terra. Mas em 1985, ou seja, um ano antes de eu nascer, em 1985, essa lei cai. Em 1985, gente, ela cai. Olha a dificuldade. Vamos lá. Em 1988, 488 anos de história, depois o Brasil assume o racismo. O Brasil coloca o racismo como crime. Ou seja, em 1988, 480 anos de história, depois disso o Brasil vem acordar e vem colocar realmente o racismo como crime. Assume que realmente o racismo é crime. Em 2001, no Congresso Internacional de Tubã, acontece a reparação de danos dos negros. Em 2001, gente, está muito recente, nós estamos em 2020. Vamos lá, em 2003, a Lei 10.639 fala o seguinte: educar as pessoas sobre história e cultura afro-brasileira. Gente, mas infelizmente isso não foi à frente. Até essa lei até caiu. Em 2009, estamos muito pertinho agora, 2009 começa a ter política de saúde para a população negra. 2009, gente, isso aqui foi ontem. E agora, em 2010, o Brasil estabelece o Estatuto da Desigualdade Social, que é a Lei 12.278. 2010, gente, 10 anos atrás. Agora nós vemos, para fechar, em 2012, a Lei 12.711, que fala sobre a cota de negros em escolas, em universidades, lembrando que não foram só os negros que foram favorecidos, né? Pessoas de escola públicas e vários outros foram favorecidos também com isso. Ou seja, e além disso, mesmo que essa lei existe de cotas, ainda hoje se discute muito sobre as cotas, se discute muito se realmente deveria ou se poderia sim existir essa cota e tal. Então, para começar esse assunto, nós já falamos um apanhado histórico, você já pode mandar sua pergunta também. Para começar esse assunto, nós sabemos que o Brasil ele é um país com mais negros fora do continente africano. E para começar, a primeira pergunta que eu queria falar para vocês é: o racismo continua sendo um tabu? Sim, continua sendo um tabu. Quer falar mais? Por quê e tal? Então, gente, eu até gravei um vídeo falando sobre racismo na igreja, né? Porque às vezes a gente tem uma sensação de que não falar sobre o problema, sobre não falar sobre o problema, sobre não entrar e se aprofundar sobre essas questões, vai resolver essa questão. Tem até um vídeo que todo dia 20 de novembro as pessoas compartilham de Morgan Freeman falando sobre não falar sobre o racismo que vai resolver a situação. Mas isso não é a realidade. E sim, é um tabu. A gente tem dificuldade de identificar, a gente tem dificuldade de falar, a gente tem uma dificuldade de discutir sobre o assunto. Porque na nossa mente, não falar, na nossa mente não, na mente de algumas pessoas, não falar sobre o assunto vai fazer com que ele se resolva. Mas a gente percebe que isso não é uma realidade, não vai resolver a questão. Aproveitar que, gente, nosso terceiro convidado chegou e nós vamos estar chamando ele agora também, aproveitar esse lance que a gente acabou de começar. Meu Deus! É o hino de É o hino nacional de Guiné-Bissau. Me explica o hino de Guiné-Bissau. Se apresenta aí, Rael. A gente acabou de falar sobre o racismo estrutural. Eu fiz um apanhado histórico bem rápido pra galera se orientar. De repente você não sabia um pouquinho sobre essa história, até porque dentro da escola não é falado sobre isso. E a gente tava falando um pouquinho sobre esse racismo estrutural, como a estrutura foi formada. E agora a gente tava falando sobre se o racismo ele continua sendo um tabu. Mas antes disso, se apresenta pra galera aí, ó. E aí, gente, crianças, adolescentes, todo mundo tá assistindo. Meu nome é Reuel, 24 aninhos e também na luta, sempre. Isso aí. E aí, Samuel, o que você acha? O racismo é um tabu e tal? Eu acho que se fala um pouco disso na sociedade, né? Às vezes precisa de acontecer alguma coisa, igual a gente aconteceu recentemente aí, do negro ser morto nos Estados Unidos, para o pessoal começar a ficar inflamado novamente, né? Mas daqui a pouco isso passa e as pessoas esquecem, e aí sabe-se lá quando vai voltar a falar disso de novo. E você, Revel?
Olha, cara, eu acho que muitas vezes, né, as pessoas tentam evitar o assunto, né, acham que falando pode até ser... As pessoas até acham que pode ser até um preconceito ficar comentando sobre isso, mas não, eu acho que isso tem que ser dito. Isso acontece no Brasil, infelizmente. Vocês devem ter feito aí todo o apanhado histórico de como é que foi toda essa situação, né, em termos de Brasil. O Brasil, para a gente ter ideia, foi o último país da América a abolir a escravatura. Então, ou seja, e olha que nós somos uma população no Brasil majoritariamente negra, pretos, e eu posso até contar um exemplo que eu tenho vivido, né, que eu vivo constantemente. Quando eu comecei o meu estágio, eu trabalhava com uma pessoa que era gente pouco caramba, o dono da empresa. O dono da empresa, ele era branco. Ele teve toda a confiança em mim, é por isso que ainda tenho fé no ser humano. Acredito sim que existem pessoas que colocam isso absolutamente de lado. O cara confiou em mim como se eu fosse literalmente um filho dele. Mas o engraçado é que quanto mais eu ia conseguindo a confiança dele, ele me dava mais coisas para fazer, começou a surgir alguns comentários de outras pessoas. As pessoas às vezes elas acham que o negro, o preto, ele não pode alcançar as coisas, e quando ele alcança, sempre tem um porquê por detrás. Acredito que chegaram a me perguntar se eu era parente dessa pessoa, se eu era parente dele, só porque eu estava conseguindo algumas conquistas, né, na base do esforço, na base do trabalho. Então, ou seja, até, isso acontece, a gente vê até mesmo com as mulheres, né? Às vezes quando uma mulher às vezes consegue uma coisa, sempre tem aquela pessoa que fala, conseguiu porque é bonitinha, conseguiu porque deve estar dando em cima de alguém. Então, ou seja, nunca é por merecimento. Será que até quando que a gente vai ficar nessa situação? E o preto, ele é assim capaz, ele consegue as coisas. Se a gente for olhar 2500 a.C., os negros, né, os pretos lá no Egito, cara, eles tinham uma medicina avançada, a engenharia dos caras era top. Você vê, até hoje a gente se para olhar como é que os caras conseguiram construir pirâmides, como é que eles faziam toda aquela arquitetura, aquela engenharia. Então isso é só para a gente ver a capacidade, a gente se admira. É lógico, depois com o tempo isso foi sendo furtado, nos furtaram alguns direitos, saquearam o continente africano. O continente africano, fica bem claro, ele foi saqueado, foi impedido de ser desenvolvido. A gente está falando de 600 anos que o continente foi impedido de ser literalmente desenvolvido, né? Onde foram lá, pegaram os nossos irmãos, literalmente, trouxeram, não deram chance para eles de estudo, não deram chance de crescimento econômico, não deram chance de crescimento psicológico. Ou seja, o que é você tirar uma pessoa do seu país, arrancar ela literalmente dos braços lá da sua família, de quem quer que seja, e trazer ela para um outro país escrava, e você subjuga todo um continente culturalmente, você coloca toda uma opressão. Mesma coisa que a gente pode ver que Hitler fez, ou seja, você constrói um discurso de superioridade, você constrói um discurso literalmente de nós somos a raça mais superior, pura e etc., para justamente você ter a chancela de subjugar um outro povo e a sua população não se revoltar, porque você cria toda uma conspiração de raça superior. Então é isso, assim, de falar, gente. Desculpa, eu tive que dar uma introdução mais desabafada. Muito boa a introdução, parabéns. Tem que falar mesmo, foi sensacional, gente. Muito boa a introdução. E é muito bacana isso também, porque a sua fala, que já vem até a segunda pergunta, que é o seguinte: o Brasil, ele é um país racista? Sim, ele é um país racista. Quer falar? Não, absolutamente. Isso, eu até, às vezes o racismo no Brasil, a gente, infelizmente, ele vem às vezes de uma forma bem sutil, Velado, ele é bem velado. maquiada, mas pô, você vai me falar que não existe racismo no Brasil? Se você for olhar o nosso poder judiciário, você tá vendo preto lá. Se você for olhar o nosso Congresso, cadê os pretos? O Brasil é um país majoritariamente negro, e cadê os pretos lá? Se você for olhar, você vai ver uma formatura de uma faculdade de medicina, você vai ver uma formatura de qualquer faculdade. Se você vê 2, 3 pretos se formando, é muito, e você vai me falar que tá tudo normal, por que eles não estão chegando lá? Essa é uma pergunta que eu estou querendo levantar aqui. Por que é que eles não estão chegando lá? Será que não tem impedimento? Será que não é um contexto histórico, literalmente, que impediu que eles chegassem lá? Então, assim, eu acho que um preto, quando ele consegue vencer, literalmente, se você tem algum preto que está do seu lado, que está num trabalho com você, que está estudando do seu lado,
cara, pode levantar e aplaudir esse cara, porque literalmente ele deve ter sofrido provavelmente o dobro do que você sofreu, deve ter feito o dobro do esforço, porque a sociedade tenta o tempo todo segurar. Para o cara conseguir chegar em alguma posição, quando a gente vê um Joaquim Barbosa que chegou no Supremo, quando a gente vê os pretos se destacando, você pode ter certeza que ele apanhou muito, sofreu muito para chegar lá, teve que dar muito sangue, cara. O Brasil a gente tem uma cultura, né, que nós somos um povo miscigenado e tudo mais. E isso acaba gerando uma falsa ilusão de que, tá tudo bem, tá tudo ok. Mas não, na realidade não tá tudo bem, não tá tudo ok. O Brasil é sim um país racista e a questão, eu não sei se é pior, né, porque tem países que o racismo é declarado. A pessoa vira e te chama de macaco, de um monte de coisa. Aqui no Brasil, o racismo é velado. É uma piadinha, é uma brincadeirinha. É tipo assim, apaga a luz que a gente não vai ver o negro. Dá um sorriso aí pra gente ver o seu sorriso que os seus dentes vão aparecer. Olha, mas o seu cabelo é macio. Mas olha, sua pele, não sei o quê. Nossa, sua pele é como se fosse um bicho. E tem essa questão também, né? Das vezes as pessoas tratam os negros como se fosse uma coisa exótica. Nossa, mas a sua beleza é uma beleza exótica? Nossa, mas que negra linda. E aí eu fico assim, gente, mas quando você olha pra pessoa branca, você fala isso, nossa, mas que branca linda, nossa, mas que branca é exótica. Então por que a gente é exótico? Por que a gente é diferente? Nós somos algum tipo de bicho, algum tipo de animal diferente, uma coisa assim nova, que chegou na área, aí você fala, nossa, que coisa diferente. Então assim, a questão do Brasil é o racismo velado, é aquela coisa que parece ser sutil, mas pra quem é negro e vive na pele, isso dói, isso machuca, porque além da gente estar morrendo, a gente não consegue alcançar os lugares, a gente tem que lutar 3, 4 vezes mais para alcançar alguns lugares. Foi o que o Reuel falou. Eu tenho alguns amigos que fazem faculdade de medicina, né? Desses amigos, assim, tem um que é negro e ele me disse que na faculdade dele só tem ele de negro. Uma faculdade com 1000 alunos só tem um negro. Então, assim, e a galera fala, mas a cota tá aí. Gente, a cota não resolveu todos os nossos problemas. A cota não faz com que a nossa vida seja mais fácil. Também criou essa ilusão, né? Que por causa da cota nós somos burros, a gente não tem capacidade de alcançar o lugar e que a cota resolveu nossos problemas. Então, se eu tô numa empresa, eu consegui por causa de cota, por causa de alguma facilidade. O governo me ajudou. Mas a realidade não é essa, não é isso que é a realidade das nossas vivências. E até porque tem aquela questão também que dentro, até dessa questão mesmo da cota, que foi um ponto tocado, dentro disso tem várias formas de driblar, né? Porque tem aquele pai que já tira o menino da escola particular e coloca ele na escola pública propositalmente. Tipo, não, ele estuda na escola pública, ele vai lá pra ele vai pegar a cota. Só que ele estuda no cursinho. Sim. E ele consegue fazer um bom cursinho e ele entra na faculdade tranquilamente. Agora, aquele que não consegue fazer o cursinho e tá na escola, inclusive, igual começou o ano de greve, antes da quarentena, como ele faz o Enem, gente? Como ele passa no curso que ele sonha? E é muito engraçado. Tem que trabalhar, né? Tem também, né? pena. Tem isso ainda, porque às vezes, tipo assim, a família do cara é a mãe solteira, não tem condições de empregada doméstica, e o menino, que é um adolescente, tem que sair de casa pra trabalhar. Às vezes ele chega lá, mas só quando ele chega lá, ele tem que trabalhar. Exatamente, aí tem que estudar, trabalhar. Como é que o garoto vai ficar em casa estudando o dia inteiro, vai pra curso, sendo que ele não tem dinheiro? Não, eu confesso que eu só consegui porque eu estudei de bolsa, eu era bolsista, não tinha, na época não tinha negócio de cotas, não tinha esse sistema de cotas. Mas o Estado, na época do Espírito Santo, que eu sou do Espírito Santo, eles fizeram a questão de bolsa. Ele dava bolsa e tal. Se você tirasse uma nota boa no Enem, você ganhava uma bolsa. E eu ganhei uma bolsa de 100% e fui estudar. Mas, gente, sério, sim, que bom que Deus levantou pessoas pra me ajudar. Porque era quase impossível. Primeiro que eu estudava na escola particular. A escola já era longe, então você já gastava dinheiro com passagem. E tem aquela questão também, tipo, porque você não tem dinheiro pra comer, você não tem dinheiro pra tirar xerox, você não tem dinheiro pra nada. E o povo da escola particular, da faculdade particular, eles comem lá, eles alimentam lá, porque às vezes você fica o dia todo na faculdade, eles comem, eles alimentam, eles fazem várias coisas e você fica lá. Tipo, não tem dinheiro pra nada. Na cabeça, né? Não tem, meu Deus, será que eu vou conseguir vir amanhã? Sim. E eu lembro uma cena que eu fui fazer trabalho na casa de um amigo meu, gente, eu voltei andando e era muito longe, acho que minha família nem sabe que eu voltei andando. Era muito longe, mas eu voltei andando porque eu não tinha dinheiro de passagem. E tipo, eu nem me toquei, eu fui tão animado que eu ia estudar. E era muito legal, porque às vezes o estudar também me proporcionava comer algo diferente. Porque a mãe do meu amigo fazia muita coisa diferente. Então, não era só estudar, era estudar e eu tinha algo também diferente pra mim. E dentro disso, a gente trabalha essa questão do racismo estrutural, que acaba que é muito inconsciente, que as pessoas, até que o pessoal fala desse viés inconsciente, que as pessoas falam as coisas assim, discretamente, que é um racismo maquiado. Eu queria saber, pode até falar agora, Samuel,
como combater isso, esse racismo maquiado, como combater essas falas maquiadas, porque, igual a Tainá falou, por mais que hoje, e Rael também falou, por mais que hoje o Brasil é onde se encontram uma população maior de negro fora do continente africano, ainda assim tem esse discurso, tem assim, é meio tipo, todo branco quer ter um amigo negro e ele quer falar piadas ou ele quer falar coisas sem ofender. Eu não estou ofendendo, porque você sabe minha índole. Mas eu tô falando que, tipo, você, igual, antes eu ouvia muita piada, tipo assim, por que o negro vai na igreja pra chamar o branco de irmão? Ou, tipo... Que é um pontinho preto, não sei aonde. Eu ouvia isso várias vezes, era de amigos meus que eram da igreja. E tipo, ou coloflu preto mais que azul. Tipo, como combater isso, sabe? Como lidar com essa situação, como lidar com esse racismo inconsciente, uma forma mais simples de falar. Como combater isso? Eu acho que isso tem que ser debatido, isso não pode morrer, entendeu? A gente não pode começar a debater isso só em momentos específicos, igual agora, que está acontecendo isso aí. E a gente tem que trazer isso de uma forma que faça parte do nosso dia a dia, falar sobre isso aí, entendeu? E as pessoas saberem que isso é crime e que você não pode ficar brincando com uma coisa dessa, entendeu? Tratando isso daí como se fosse zoeira. Tipo, eu sou seu amigo, então tenho intimidade com você, então, sabe? Porque às vezes, tipo, porque a gente é amigo, então a gente pode ficar brincando com isso daí, mas o outro lá que tá vendo, às vezes ele olha e fala, não, o cara brincou, então eu vou brincar também, velho. Tipo, sabe? Porque ele vê e acha que é normal isso, então a gente tem que debater sobre esse tipo de coisa. Eu acho que é interessante também a gente pensar que sobre a identidade de alguém. Quando eu aponto falando sobre o corpo de alguém, tipo assim, você é gordo, você é muito preto, você está falando sobre a identidade de uma pessoa. E eu cresci em escola particular e eu era de uma igreja que era de elite, né, e tinha muita gente branca. Eu tava até comentando isso com o Samuel mais cedo, né, que pra estar nesses ambientes eu tive que modificar as minhas posturas, o meu jeito de ser, pra me encaixar nesse lugar. Então, assim, o racismo, além de ser crime, é pecado e também destrói a identidade de alguém. Eu não podia ser quem eu sou, eu não podia ter o meu cabelo, eu não podia ter as minhas expressões, eu não podia falar do jeito que eu falo, eu não podia andar com as roupas que eu queria andar. Eu tinha que andar conforme a massa branca. Eu tinha que me posicionar com os mesmos pensamentos das pessoas que são brancas. Então, quando o pastor fala, por exemplo, sobre identidade, não que, tipo, quando você fala sobre identidade na igreja e tudo mais, pra mim, algo que eu cresci com gente apontando que ser negro não é legal, ser negro não é bom, ter o meu nariz não é legal. Eu lembro que eu era criança, gente, e eu botava pregador no meu nariz pra diminuir meu nariz. Quem foi que me disse, quando eu era criança, que ter um nariz de negro era ruim? Então, tipo assim, o racismo tem essa questão de acabar com a identidade de alguém. Então, por muito tempo, eu demorei pra me identificar como uma mulher negra, como uma pessoa negra e pensar como uma pessoa negra, ter atitudes como uma pessoa negra. Isso não é, tipo, segregar. O negro é diferente do branco. Não, o negro não é diferente do branco. Só que o negro tem vivências diferentes de uma pessoa que é branca. Então, assim, quando você vai fazer uma piadinha sobre o cabelo de alguém, sobre o nariz, pode ser engraçado pra você. E seu amigo que é negro pode achar ok. Só que eu tô falando de um negro, só que isso atinge todos os negros. Quando eu falo do cabelo do Léo, que o cabelo do Léo é ruim, me atinge o Samuel, atinge o Reuel. Por quê? Porque são as características deles também. Eu não tô atingindo só o meu amigo. Então, acho que a gente tem que ter essa consciência de, eu não vou fazer, por mais que eu ache engraçado, eu acho legal, e não é engraçado, não é legal, é de você ter um pouco de compaixão e pensar, tipo assim, como que as pessoas vão se sentir se eu ficar reproduzindo esse tipo de pensamento e achando que tá engraçadão e todo mundo vai rir. Às vezes pode ser engraçado pra você, pro seu grupo de amigos, mas pensa assim, como que a pessoa vai se sentir? Eu lembro que as pessoas falavam assim pra mim, se esfrega mais no banho pra ver se você clareia, usa mais roupa branca pra ver se dá uma... E tipo assim, é sobre a minha identidade, sabe? E aí ninguém pensava, quando eu ia chegar em casa, se eu ia ficar esfregando quando eu era criança pra ver se ia sair minha cor. E criança tem muito disso, né? De ficar... Criança não entende essas coisas, né? Quer falar? Concordo com tudo que foi dito. E é interessante porque hoje a menina estava até falando no TED, e eu achei muito bacana ela falando sobre isso, a questão do pregador, que ela era criança, e ela falou, não desmerecendo a classe, ela falou sobre, mãe, eu quero ser babá. Porque ela via que na televisão, em filmes, o negro ele era o quê? O motorista, o babá, o traficante, o drogado, o barraqueiro. O negro só tinha espaço para isso. Não tinha espaço para o negro em papéis principais, não tinha espaço... Não, o negro era só isso.
E quando, exemplo, uma novela, quando o negro teve um espaço na novela, um espaço assim que foi até a Thaís Araújo, era o quê? A Cor do Pecado. Nossa. Aí já vinha uma desconstrução de algo que eles, tipo assim, uma oportunidade com a desconstrução. Porque colocava o negro como papel principal e o tema da novela era a Cor do Pecado. Sexualizando. Ou seja, também a mulher negra, né? A Cor do Pecado e sempre nesse viés. Sim. Então, ao mesmo tempo, a própria mídia, hoje a gente vê, exemplo, foi ter... Quanto tempo depois foi ter um filme que a principal da Disney, que a princesa principal, ela não era branca, Agora? Ela não era loura. Agora que teve Moana, e mesmo assim Moana ainda, ela tá dentro de um quadro de uma região específica, de um lugar específico. E não teria como ter uma branca ali naquela região, naquele lugar específico. Nós temos sim a Princesa e o Sapo, que é quase menos falado, porque quase não é falado, e inclusive foi o que deu menos bilheteria e que deu mais prejuízo pra Disney. Então, tipo, quando a gente vê essa questão, como a criança vai ser ficha de Frozen? Porque já teve vários discursos de criança, tipo, eu vou como Frozen, mas vão rir de mim. Sim. Ou a criança ri, né? A criança ri da outra, que a criança é muito verdadeira, e eu vou de Let It Go lá, chego lá. Não, a Frozen não é negra. A Frozen é loura. A Frozen, tipo, tá, mas assim... minha cor não é igual a da Frozen. Aí você vai pra casa frustrado, porque você nunca pode ser uma princesa. Porque a princesa, ela tem que ser branca, a princesa, ela tem que ter um cabelo grande, a princesa, ela tem um príncipe que é um príncipe branco, porque não existe príncipe negro. E o homem negro é sempre colocado no estereótipo de violento, o agressivo, que vai... É o bandido, é o ladrão. Nos filmes, é tudo retratado assim, ó, o bandido, é o ladrão, é o abusador, é o capanga, é tipo assim, só papel ruim. E quando bota um homem negro pra fazer algum papel, é sexualizando o cara. O que quer dizer? É um cara super sensual, sem camisa e aquela coisa toda. E a mulher é a mesma coisa. É uma mulher super coisa, que fica nua, como se os negros só tivessem isso de relevante pra mostrar pra sociedade, né? Que, se eu não me engano, acho que 90% de filmes e novelas não tem negro. Beleza, teve agora que foi o auge, que foi o Pantera Negra, né? Que teve um filme. Teve o auge do Pantera Negra e tal. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for colocar essa na história da Marvel... não teria como ser uma Pantera Branca, né? Porque, tipo, a história era negro, não teria como... não teria como colocar, ia pegar mal. Mesmo que, muitas vezes ainda, a própria mídia, ela desconstrói. Igual estavam falando muito, que eu achei muito interessante, sobre Machado de Assis, que vários contos deles, que é com pessoas negras, a mídia coloca como pessoas brancas. Tipo, Gabriela, Nassib, e vários outros, as pessoas colocam personagens brancas. Mas é engraçado, nunca coloca um negro pra substituir uma personagem branca. Mas pode colocar um branco pra substituir uma personagem negra. E é interessante que as pessoas acham assim, mas por que você quer ver alguém negro na TV? Pra que você quer ver alguém negro pregando? Pra que você quer ver o negro dos lugares? Gente, por exemplo, quando criança, eu preciso me identificar com o meu povo. Tipo assim, com uma pessoa com as minhas características. Pra mim, por exemplo, em quesito autoestima, né? Esse lance de princesa. Eu tinha uma festa fantasia pra ir, quando eu ia fazer uns 14 anos, de uma amiga minha. Eu só podia procurar fantasias de negros. Que cabia, que ficaria bonito. Branca de Neve não ia ficar legal, naquela época eu não era tão desconstruída assim pra ir de Branca de Neve e falar, eu sou Preta de Neve. Não fiz isso. E aí, o que me sobrou? A Minnie do Mickey, que era negra, uma rata negra, eu falei, coube em mim. Então, tipo assim, quando você olha assim pra igreja, tem gente que fala assim, mas tem diáconos que são negros, tem gente do louvor que é negro. Mas, tipo assim, você já viu, você vê que, tipo assim, a atração principal é uma pessoa negra? Você vê assim, o pastor principal no outdoor da igreja, divulgando a conferência, é uma pessoa negra? Não, normalmente é uma pessoa branca. Você não vê pastores famosos, muitos pastores negros famosos. E não que queira, que a pessoa tem que ter uma fama. Só que é importante pra gente olhar pra uma pessoa que sabe, tipo, das nossas vivências e pra gente se identifique. Eu nunca, gente, meu mundo particular, eu nunca ouvi, agora que a galera tá falando mais sobre isso, mas na minha vida inteira, ninguém nunca me disse que racismo era pecado. Nunca, nenhuma pregação. Hoje a gente vai falar sobre racismo. Tipo assim, é raro. Teve uma pregação aqui no Centro Hub que foi sobre racismo. Uma pregação. Tipo assim, a gente fala sobre todos os assuntos. Só que a igreja também tem essa questão de não vou me... porque vai ser polêmico. A meus viés de política. Exatamente. Não posso me posicionar sobre isso, não vai ser polêmica. Enquanto a gente não se posiciona, as pessoas da igreja estão sofrendo com essa questão racial. Aproveitando, Hellwell, existe racismo na igreja? Olha, eu acredito que a igreja é uma grande horta nessa temática racista.
Um dos principais exemplos que vocês já citaram aqui, em termos pastorais mesmo, a gente não tem a representatividade que eu acredito que precisaria ter. A gente percebe muito um discurso, às vezes, principalmente quando acontece toda essa confusão que sempre existiu e que agora, vou até clonar aquela fala do Will Smith, agora não tem diferença que está sendo filmado, e que bom que está sendo filmado, mas sempre existiu. E às vezes a gente, principalmente dentro da igreja, o pessoal ele começa muito a criar polêmica, a querer... A Tainá ela trouxe até que uma abordagem legal. Muitas vezes as pessoas não querem trazer esse tipo de pregação dentro da igreja, até porque acham que o crente é santo, nesse sentido. Que o crente não olha com olhar racista. A gente olha o ser humano, a gente não olha a cor. Olhamos só o coração, amamos todo mundo, nós somos todos iguais, mas cadê as oportunidades iguais? É disso que eu estou falando. Em termos de representatividade, que bom que vocês tocaram nesse assunto. Eu fico muito feliz, e isso é o que me mantém, na verdade, com a energia para continuar lutando, e saber que eu estou apanhando muito, nós vamos continuar apanhando, mas nós não vamos desistir dos nossos sonhos. É porque eu vejo exemplos, e eu quero também um dia ser um exemplo. Eu sei que eu e Samuel, por exemplo, a gente é exemplo para vários guineenses que estão lá em Guiné-Bissau, que precisam ver um exemplo de negros que venceram naquele país. Eles precisam de ver. Eles não têm outros exemplos. Lá não tem escola, não tem nada. A África, como eu falei, 600 anos de assalto do continente africano. Então eles precisam ver exemplos. Quando eu vejo que a melhor apresentadora do mundo é uma preta, Oprah, isso me orgulha. Quando eu vejo que o maior jogador de futebol da história é um preto, eu fico muito orgulhoso. O maior piloto de Fórmula 1 da história, Lewis Hamilton, ele é um preto. Isso nos enche de orgulho, a gente se sente representado. E olha que o Hamilton, ele é de uma categoria que é só de branco. Eu duvido, eu não sei quando, se o Hamilton sair dali, como é que a gente vai estar de representatividade. Porque na Fórmula 1 é um esporte elitizado, é muito difícil chegar lá. Eu imagino quanto que esse cara apanhou. Então a gente precisa de ter referência, a gente precisa de olhar até mesmo dentro dos bancos da igreja, sentar num púlpito, ir numa conferência e saber que tem gente lá pra gente olhar, gente pra nos inspirar, pra inspirar essa garotada a falar, eu também quero ser pastor, eu também acredito que eu posso chegar lá, eu posso viver isso daí, eu posso ser isso daí. Então a gente precisa mudar toda uma cultura, na verdade. Não existe pastores com os pretos, não? Você acha que não existe, cara? Ou é porque não querem trazer, ou é porque acontece alguma coisa? Acontece alguma coisa. Eu não posso falar, não tenho provas, eu não sei, mas alguma coisa acontece, pelo amor de Deus. Então falar que aqui dentro também é um ambiente totalmente eclesiástico, que tudo está de boa, não vamos mascarar não, gente. Acontecem realidades e a gente precisa sim tomar muito cuidado. Por favor, o Léo tinha falado aqui como é que a gente poderia fazer para acabar, né, com toda essa situação. Eu acredito que o mínimo primeiro é a gente entender um pouquinho da história. Se você entender um pouco da história de luta e de sofrimento, você vai, com certeza você vai parar de falar algumas bobagens que você fica falando, com certeza. Falaram de leis de cotas, eu acredito que com certeza isso não vai virar mais um tabu para você. Lógico que cotas é necessário, cara. É o mínimo que a gente precisa para até alguns lá, velho. Porque se não tivesse, não teria ninguém. Ah, mas você acredita na igualdade entre pretos e brancos? Não acredito. Porque, deixa eu te explicar, é lógico que todos têm capacidade mental, porque sempre essa desculpa, todo mundo tem as capacidades cognitivas, todo mundo, você está querendo dizer então que o negro é burro, etc, etc. Deixa eu te explicar, cara. Eu só acredito num sentido de existir essa igualdade. Se você paralisar o tempo para os brancos e deixar os negros avançarem e falar assim aqui, toma escola para você, toma dinheiro, toma tudo, toma conhecimento, toma um banco de escola, sai e avança. E aqui paralisado. Aí nós vamos ter igualdade. Senão, não tem como. Porque se o branco hoje é mais rico do que o preto, é porque paralisaram o preto, paralisaram o continente africano, paralisaram os pretos no Brasil, porque eles foram escravos durante anos aqui. Foram escravos durante anos e ele ficou paralisado, ele não pôde crescer, ele não pôde enriquecer. Tiraram o direito dele de enriquecer, velho. Tiraram o direito dele de estudar, de ir numa escola fazer alguma coisa. Então, beleza, eu acredito sim que pode existir igualdade um dia. Mas beleza, então você vai ter que paralisar o lado de cá, senão não vai ter, velho. E nós vamos precisar sim de lei de cotas, nós vamos precisar sim de algumas oportunidades pro povo, pra gente ter um mínimo de representatividade lá dentro. Senão não vai ter. Não, perfeito. É isso. Eu quase chorei aqui, velho. Samuel, quer falar também? Não, eu quero falar com Eu queria dizer uma coisa, né? Quando esses assuntos agora têm fomentado, primeiro, o racismo não vai acabar porque um homem negro morreu lá nos Estados Unidos. Porque um menino, uma criança que era cristã, morreu no Brasil e ninguém... Aqui no Brasil a gente não falou sobre isso. A gente
Não sei o que aconteceu, a gente não viu o que aconteceu, provavelmente. Mas eu ouço muitas pessoas falando assim, mas então, eu não vejo cor. As pessoas brancas falam isso. Eu não vejo sua cor. Eu olho pra você. Eu não fico olhando pra você vendo sua cor. E, gente, vocês olham assim pra Deus, você acha que Deus não vê a minha cor? Ou Deus não olha a sua cor? Deus olha pra você como uma pessoa branca e ele se contenta nisso. Deus me vê como uma pessoa negra e ele se contenta nisso. Então, assim, ver a minha cor, isso pra mim não é algo ruim. Porque as pessoas têm essa questão de achar que ser negro é ruim, como se fosse algo muito, meu Deus, que sofrimento. É claro, a gente passa por algumas dificuldades, mas eu não tenho dificuldade em ser negra. Então, assim, quando você atinge um negro, quando você é racista, você também está interferindo naquilo da criação de Deus, na realidade, né? Porque, assim, nós não fomos criados criados num laboratório. Nós somos criados por Cristo. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Nós somos a imagem e semelhança dele. Então, assim, quando você não gosta de um negro, quando você é racista, quando você tem posicionamentos racistas, você está, de alguma certa maneira, você está atingindo também na criação. Porque nós somos criados por Deus e nós somos a imagem e semelhança dele, né? E é interessante, dentro dessa questão igreja, é interessante porque ano passado, ano retrasado, talvez eu possa ter errado o período exato, tiveram 2 viagens para Israel, né? Tiveram viagens para Israel com os líderes e representantes, os líderes mais influentes do Brasil, os líderes pastores, os líderes de jovens e adolescentes mais influentes do Brasil. A primeira viagem, não vi nenhum negro. Nenhum negro. Eu acho que não é possível ter uma representatividade de todos os líderes do Brasil e não ter nenhum negro representando. Detalhe, tinha uns 50 pastores aí, não tinha um negro. Até porque, relembrando, a maior parte da população é negra. Então, ou seja, inclusive dentro da igreja, uma das grandes parcelas da igreja é negra. E não tinha nenhum. Beleza, foi pra segunda. A segunda colocaram um representante, que inclusive é o que trabalha nas escolas, ele tem um trabalho nas escolas, ele tem um trabalho muito antigo, que ele já vem lutando pela causa já há muito tempo também, que eu acredito que colocaram ele porque realmente, assim, a cota, né? Tinha que colocar, não tem como. E eu vejo que às vezes na igreja maquia muito isso, tipo, vamos dar uma oportunidade pra fulano de tal cantar aqui, ele é negro, mas vamos dar uma oportunidade, porque também a gente tá na igreja. A gente tem que dar uma disfarçada. Gente, por mais que esteja na igreja, nós temos que lembrar disso. Cara, mas tá na igreja, vai voltar isso contra vocês e tal. Gente, nós temos que lembrar que Jesus andou com 12. E dentro dos 12 tinha Judas. Judas estava com o próprio Deus, o Deus encarnado. E mesmo assim ele traiu Jesus. Ele estava com o próprio Deus. Ou seja, dentro da igreja não quer dizer que todos estão na igreja, eles servem a Deus, eles vivem o evangelho, eles são verdadeiros cristãos. Até porque a própria palavra fala que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E que a porta é estreita. Ou seja, muitos que estão na igreja não vivem um verdadeiro evangelho. E realmente aí entra a questão. Se existe racismo dentro da igreja é porque ainda não existe verdadeiro evangelho implantado. Porque se for falar que Jesus não combateu o racismo, ele combateu estuprar negros, enforcar negros em praças públicas, e a gente via que as igrejas não faziam nada. As igrejas deixavam, inclusive pegava respaldo bíblico. Não, porque em Gênesis Abraão teve escravo, porque Paulo mandou o escravo voltar, e eles colocavam argumentos. Não, porque Jesus em Roma não falou nada sobre os escravos. Mas aqui, e Jesus é branco, dos olhos azuis. Aí esquece esse contexto. Onde começou a história? Gente, onde começou Gênesis? Onde começou a história? É no continente africano. Eu não entendo, acho que é porque o país está tão implantado com aquela questão da ceia, lá todo mundo branquinho, que não cai a ficha. É tipo assim, Natal. Nunca vi um Jesus negro. Tem um Jesus branco. Inclusive, se você colocar um Jesus negro, acho que fala assim, tá errado. Não é. Erraram aí, gente, muda aí. Então, infelizmente, dentro da igreja, é algo que nós temos que falar. E eu queria até que vocês falassem sobre isso mesmo, sobre essa questão, porque só em 1994 que a Convenção Batista, que a Igreja Batista Americana, reconheceu e pediu perdão sobre o racismo que eles estavam cometendo. Porque eles jogavam esse argumento e eles falavam ainda assim, olha, vocês têm que dar graças a Deus por vocês serem escravos, e vocês serem escravos e cristãos estarem... Escravos de Cristo. E cristãos estarem com vocês, que é uma fala que eu achei muito... Olha aqui, ó. Assim como as mulheres são chamadas a serem submissas, em Efésios 5:22 e Timóteo 2:11-15, os escravos também foram colocados por Deus nessa posição. A escravidão é uma forma de Deus proteger e dar provisão a uma raça inferior, sendo esta uma raça que sofre a maldição de An, em Gênesis 9:25, ou até mesmo a punição de Caim, que eles falavam que tipo, todo negro ele é amaldiçoado, ele é descendente de Caim.
E isso vem até hoje dentro da igreja, porque, O Marco gente... Feliciano falou essas neiras também. Falou, Eu sou amaldiçoado porque eu sou negra. Falou em 2011, gente, foi na década de 60, em 2011, o nosso abençoado deputado falou sobre essa questão. E aí a gente vê que foi um questionamento... Nosso presidente também falou, tá? Que se os filhos dele foram muito bem educados pra não se relacionar com pessoas negras. Que é como se negro fosse algo E horrível. esse viés inconsciente, tipo, nós somos brancos, não namora com negros, namora com branco. E tipo, você não pode gostar de quem você quer pelo caráter da pessoa, por quem ela é e pela cor que ela tem. Não pode. E a outra questão é que eu até estava falando é que é muito interessante que nós vemos poucos pastores também casados com negras. Verdade. Pastores, jogadores famosos. É quase pouco. E é uma questão que a gente estava discutindo até aqui antes, que é muito interessante e triste. Quando a gente é criança, geralmente a ideia aqui do Brasil, não sei como era até de Guiné, mas do Brasil é geralmente assim: eu sou negro, eu quero casar com a loura. Eu sou negro, o perfil é aquela loura, é a morena, mas é a morena que é branca do cabelo preto e tal. E só vinha essa ideia. Mas e a mulher morena? Não chama atenção, porque novela e filme não é. A linda perfeita é a loura, é a morena que tem um corpão, não tem a negra lá. Sim. Porque a negra só é vista quando? No carnaval, na Globeleza. Só que ela é lembrada. Aí você fica assim, tá, beleza. Aí beleza, os negros já vêm com aquele viés também mais assim, não, beleza, é o negro, é o cara bem dotado, que todo mundo conta histórias, então beleza. Então ele tem a oportunidade por esses fetiches sexuais e por outras coisas. Mas não pelo caráter que ele tem, não porque ele é. E infelizmente, isso tá dentro da igreja, isso tá fora da igreja. E eu queria que vocês falassem, porque eu falei muito, gente, perdão, é muita revolta. Aquelas piadinhas, né, de toda loura gosta de negro, todo negro gosta de loura, tem essas paradas que o pessoal fala mesmo. Mas eu acho, tipo assim, dizer que você falou da questão da igreja, eu acho, tipo assim, esse pessoal, ele não estuda, eles não tiveram... Porque, tipo assim, o negro ele é associado a escravo, porque a escravidão, quando você fala de escravidão, você pensa que todo escravo... Essa questão de escravidão ela começou depois quando o pessoal foi lá na África e trouxe os negros, né? Mas já tinha escravidão antes. Né? E até contexto histórico às vezes, quando entrava em guerra uma sociedade contra outra, aquele que perdia, às vezes ele era tomado como escravo. Então não necessariamente tinha que ser negro, podia ser, se eu entrasse em guerra contra você e ganhasse você, eu ia te pegar como escravo. Aí o pessoal, eles acham que, né, igual o pessoal da igreja usava essa desculpa porque eles estavam associando sempre foi negros que foram escravos. E eu acho que não é assim. Eles continuam disseminando essa mentira, essa fake news, e aí o povo continua achando, fica com essa coisa na cabeça. Mas você acha que recai até hoje, igual apesar que a gente afirmou aqui, mas você acha que recai hoje, você consegue ver isso hoje dentro das igrejas? É nítido isso? Não, na igreja é igual o Raul falou, é mascarado, eles não vão falar abertamente, mas quando você vai parar pra ver o cenário da igreja, como é que tá, você não vê, entendeu? Negros em cargos, não vou falar cargos, né, mas fazendo coisas, obras assim. Às vezes o cara tá lá, tipo assim, vai aconselhar ali, subir na pedreira, fazer sabe? Não é uma coisa que... Entende? É importante salientar também, né? Ontem o Pedro Vux falou sobre isso, né? Eles estavam falando sobre do quesito que existe o estereótipo, né? E aí quando você percebe assim, você olha que os negros são os que mais ficam pra trás, assim, no quesito relacionamento. Então sempre pra trás. Porque existe o estereótipo da sociedade do que é bom pra se relacionar. E também quando a gente fala dessa questão de ter muito negro na igreja, é importante a gente pensar, tá bom, e qual igreja os negros estão? Porque quando você olha para uma igreja de elite, uma igreja com pessoas mais abastadas de dinheiro, com pessoas mais... para o quesito história, né? Por que o negro normalmente é pobre? Por que o negro está na favela? Por que o negro é a maior parte carcerária? Então, assim, tem muitas coisas profundas em relação a isso. E outra coisa... como a igreja pode ser relevante na luta contra o racismo? Olha, Léo, eu acho que é a partir do exemplo. Eu vou dizer para vocês, eu comecei aqui falando que eu acredito ainda muito no ser humano, nas pessoas. Eu acho que eu sou um exemplo claro disso, Samuel, a nossa família é um exemplo disso. Existem sim pessoas que não olham a cor da pele, né? E isso é nítido para mim. Quando a gente chegou no Brasil, existiram sim várias pessoas brancas que nos acolheram, que nos ajudaram, que nos deram os primeiros impulsos. Eu tenho vários amigos que assim, literalmente, têm uma confiança, têm um carinho, um amor muito legal
até mesmo em termos de negócio, tem alguns negócios quando eu vou tratar, jovem, se for olhar a minha idade, eu sou novo, sou de outro país, estrangeiro e sou preto. E assim, mesmo assim ainda vê gente que confia, gente que às vezes dá o mesmo que imóvel, gente que tem uma japonesa que tem toda a confiança em mim, tem uma moça que é procuradora aqui de Minas Gerais, que confiou em mim a alocação do imóvel dela. E assim, é gente que tem relacionamento muito legal comigo, liga, pergunta, como é que você está, se tiver algum problema, alguma dificuldade, fala com a gente. Então, ou seja, tem sim pessoas que são muito bacanas. Eu acho que a igreja tem que ser isso, sabe? Quando a Bíblia fala literalmente a parábola lá do bom samaritano, ela fala exatamente disso. Ela fala que tinha o levita, tinha o cara que cantava, o cara que tocava, o cara que pregava, mas quem deu o exemplo foi um cara que não era religioso, que não era da turma da igreja, você está me entendendo? E muitas vezes o pessoal lá fora é muito menos preconceituoso do que a galera aqui dentro. Por que você acha que tem muita gente que não entra dentro de uma igreja? Eu não estou falando só em questão de cor da pele, não. Porque cadê os homossexuais? Por que a turma não está aqui dentro da igreja? Por que, sei lá, a turma que usa drogas, a turma que se veste de uma forma estranha não está aqui dentro? Será que não existe um preconceito aqui dentro, cara? Então, a melhor maneira de acabar com isso de fato é a gente dar o exemplo, é a gente ser aquilo que Cristo é. Se houver uma transformação de fato, a coisa acontece, cara. Lindamente. Querem falar aí, gente, depois dessa aí? É isso, a gente tem que ser exemplo, a gente tem que falar, fingir que não existe e que não existe um problema, não vai resolver a questão. Então, assim, a gente tem que apontar mesmo, falar e conversar sobre. Achei legal também até a parte, quando Jesus ele vai lá pegar água no poço, ele encontra a mulher samaritana, porque querendo ou não, assim, ela era julgada, ela era excluída, né? Até porque o povo samaritano era excluído. Então, eles tinham um racismo em si. Eles sofriam, um racismo, um preconceito. E Jesus senta com ela, conversa com ela, tanto que os discípulos estranham porque ele estava com ela. E ele lhe conversa e ele apresenta quem ele é, claro, depois de uma longa conversa se apresentando, um evangelismo relacional. E mais pra frente também ele fala sobre a parábola do bom samaritano. Que tipo, aquelas pessoas que eram para estar ajudando, inclusive que hoje a gente traz para pessoas da igreja, o ministro, o pregador e tal, não foi, mas foi sim o samaritano, que era aqueles que todo mundo excluía, mas foi o que fez a boa ação. E eu acho que essa questão que o Reuel falou, nós como igreja, nós temos que realmente atuarmos como igreja e sermos como Cristo é. Porque senão outras pessoas lá fora vão ser muito mais relevantes. Então as pessoas vão preferir realmente estar fora da igreja do que dentro da igreja. Porque fora da igreja elas são acolhidas, elas são ouvidas, falam sobre e elas têm espaço e oportunidade. Então acho que vale muito a pena. Nós temos quantos minutos, produção? Uns 5 minutos, mais ou menos. 5 minutos? Vocês querem falar, gente, alguma coisa em 5 minutos? Eu acho que, só resumidamente, eu acho que pra gente mudar essa estrutura social, a gente precisa realmente mudar a linguagem. Então, sabe, cuidado com o que você fala, cuidado com as brincadeiras, cuidado com o comportamento, reflita mesmo sobre brincadeiras, atitudes, sobre falas, porque aquilo que você fala inconscientemente pode gerar algo muito grande na outra pessoa, como a própria Tainá falou, sobre identidade, sobre várias outras coisas. Vocês querem falar algo pra estar fechando aí nos nossos 5 minutos? Obrigada pela participação, foi um prazer estar aqui. E é isso, vamos combater o racismo. Quer falar? Aproveita. Não, é isso aí. Me sigam nas redes sociais também. Aproveitar, tô gravando vídeos incríveis. Quer falar, meu? Bom, finalizar, eu quero só dizer realmente que pra mim foi muito bom estar aqui. Eu fiz realmente questão de vir, porque eu acho que esse é um debate que a gente tem que tratar. Não se esqueçam que racismo é crime. Eu queria dizer para os negros que estão nos assistindo aí, não desiste da luta não. Tá difícil, eu sei que a gente tem quilos nas nossas costas, mas vamos avançar, por favor. Como eu disse, a gente precisa, a gente vai se superar. Eu sei que vai ser muito difícil haver igualdade entre brancos e negros, mas vamos correr, vamos para a luta mesmo. Corra atrás dos seus sonhos, vamos ser exemplo para uma geração nova que vai vir. E eu acredito sim, eu amo as pessoas, eu acredito que nós vamos superar sim um dia essa barreira. Eu acho que existindo pessoas, se a igreja atuar de fato, fazer o papel que Cristo mandou ela fazer, a gente consegue incendiar. Eu acho que se não incendiou ainda é porque pode de fato estar tendo alguma falha, né, nessa... quando a Bíblia fala que um pouco de fermento, né, consegue dar levedar a massa, eu acredito que se a igreja em Belo Horizonte, vamos falar de Belo Horizonte só,
Se a igreja de Belo Horizonte for um pedacinho de fermento só, escolher fazer uma diferença aqui, eu acredito que a gente consegue fazer um bolo legal em BH como um todo e nós vamos avançar. Se isso acontecer, nós vamos vencer essa. É isso aí, gente. Isso foi mais um Léo Talk. Lembre-se que o cristianismo se baseia em justiça também, então nós temos sim que levar a justiça e temos sim que combater isso. É crime, então denuncie. Você também que está sofrendo, vai e faz sua ocorrência, faz um boletim de ocorrência, porque é importante também você não se calar. O pessoal aqui na live tá comentando e agradecendo pela discussão. Ô, gente, obrigado. Gente. Eu que quero agradecer por Tô vocês. honrada, gente. Que bom que vocês gostaram. E quero muito agradecer ao Reuel, quero muito agradecer ao Samuel, a Tainá. Muito obrigado por virem, muito obrigado mesmo e tal. E acho que isso aqui tinha que ser assunto pra horas, não pra uma hora tão rápida que é a live. Tinha que ser assunto assim, pra horas e horas e horas. Acho que a gente tem que gravar depois e colocar no YouTube, algo bem mais organizado pra fazer, porque aqui é muito rápido e é muita informação pra ser passada. Oi? Vai estar no IGTV. Mas muito obrigado, gente. Vai estar no IGTV, você pode nos acompanhar aí. Muito obrigado por tudo. Lembrando, gente.